Olá a todos! Hoje o nosso grupo vai falar sobre a radioproteção, suas diretrizes, normativas, técnicas e métodos de proteção contra a radiação. E eu vou começar falando sobre os conceitos fundamentais da radioproteção. E o que de fato é a radioproteção? É um conjunto de técnicas utilizadas em prol de proteger o paciente, o profissional e o ambiente que está envolvido dos efeitos nocivos da radiação. E o principal objetivo da radioproteção é proteger as pessoas que estão envolvidas dessa radiação ionizante, que acontece quando a radiação ultrapassa determinados limites aceitáveis. E com isso pode acontecer das pessoas que estão envolvidas desenvolverem câncer. E existem 3 fundamentos principais da radioproteção, que é a justificativa, a otimização e a limitação de dose. Mas essas meninas vão falar mais para frente. E existem também os efeitos biológicos da radiação ionizante, que podem causar alterações nas células e no DNA. E os efeitos biológicos são classificados em 2 fatores principais, que são os determinísticos e os estocásticos. Os determinísticos, eles possuem relação direta com a dose recebida, e eles podem causar queimadura, catarata e síndrome aguda de radiação no paciente. E o estocástico, ele não possui relação com a dose mínima de radiação, mas ele pode estar associado ao aumento de risco de câncer no paciente e a mutações genéticas também. Oi gente, tudo bem? Bom, meu nome é Isabela e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, eu vou falar sobre os princípios básicos da radioproteção. Começando, o que é radioproteção? A radioproteção ela consiste em um conjunto de medidas destinada a proteger os pacientes, os profissionais e até o meio ambiente contra os efeitos nocivos da radiação. Na odontologia, a aplicação desses princípios é fundamental para garantir uma boa qualidade de imagem e, contando que tenha menor exposição a essa radiação. Bom, o primeiro princípio é a justificação, ou seja, que determina que todo exame radiográfico deve apresentar um benefício maior do que o risco que o paciente e o profissional está cometendo de estar ali à exposição. Dessa forma, as radiografias não devem ser realizadas de forma rotineira ou sem indicação adequada. O cirurgião dentista ele deve avaliar a necessidade do exame, considerando a condição do paciente e as informações diagnósticas que serão obtidas. Bom, agora vamos para o segundo princípio. O segundo princípio é a otimização, que ele também é conhecido como o princípio ALARA, que significa tão baixo quanto razoavelmente impossível. Bom, esse princípio estabelece que a exposição à radiação deve ser reduzida ao mínimo necessário para obter uma imagem com qualidade suficiente para o diagnóstico. Para isso, são utilizadas medidas como ajuste adequado dos fatores de exposição, uso de sensores digitais ou filmes mais sensíveis. Agora, o terceiro princípio é a limitação de dose, ou seja, que visa garantir que os indivíduos ocupacionalmente expostos não ultrapassem os limites de dose estabelecidos. Embora os pacientes não estejam sujeitos a limites de dose específicos, porque eles fazem com menos frequência. O que exige esse limite é o profissional que está ali todos os dias, ou seja, eles devem seguir as normas de segurança e utilizar equipamentos de proteção quando necessário e manter distância adequada da fonte emissora. Eu sou a Giovana e eu vou falar sobre as normativas e a legislação vigente relacionada aos serviços de radiologia. No Brasil, a principal referência é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que estabelece normas para o uso seguro das radiações ionizantes. Ela define regras sobre a instalação dos equipamentos, proteção radiológica, qualificação dos profissionais e segurança dos pacientes e trabalhadores. Além disso, existem as diretrizes da Agência Internacional de Energia Atômica, que é um órgão internacional responsável por orientar os outros países sobre o uso seguro e pacífico da energia nuclear. Essas recomendações elas servem como base para que o serviço de radiologia siga padrões reconhecidos mundialmente. E também a gente tem a Anvisa, que fiscaliza os serviços de radiologia e garante que todos os exames sejam realizados com qualidade e segurança. Essas normas, elas determinam requisitos para o funcionamento das clínicas, manutenção dos equipamentos, proteção dos pacientes e controle à exposição da radiação. E em conjunto, essas instituições, elas têm como um principal objetivo que é garantir os exames radiológicos sejam realizados de forma segura, protegendo tanto os profissionais quanto os pacientes, assegurando a qualidade dos serviços prestados.
E nesse slide eu vou falar para vocês sobre os efeitos que a radiação pode causar no organismo humano. A radiação pode causar alguns riscos ocupacionais e também os riscos que ela pode causar ao organismo humano pode ser dividido em dois fatores, em dois riscos, que são os determinísticos e os estocásticos. Os efeitos determinísticos que podem acontecer a uma pessoa que é exposta à radiação, eles são efeitos que são mais agravantes. Esses efeitos são quando a pessoa tem uma alta dose de radiação, né, que ela é irradiada, e ela sofre com graves consequências imediatas, porque é uma alta dose de radiação. E, portanto, são efeitos que não podem acontecer sempre com uma pessoa, porque pode prejudicar muito o organismo dela. Imediatamente, quando a pessoa já é acometida a uma alta dose de radiação, assim, ela pode apresentar náuseas, vômitos, pode ter até mesmo queimaduras na pele, como manchas, né? E também é uma coisa mais imediata e não pode acontecer sempre com o organismo. Já os estocásticos não é uma coisa tão imediata assim, não é uma taxa tão alta de agressividade da radiação. Porém, ele também é muito prejudicial porque a pessoa que se expõe por muito tempo, por grande parte da sua vida, né, que trabalha com alguma coisa, algum tipo de, né, profissão que tenha radiação, a pessoa momentaneamente não vai sentir essas consequências, porém depois ela pode apresentar um câncer advindo dessa radiação. Então são coisas que não tem uma taxa mínima que pode acontecer, porém é a longo prazo. E eu queria que ficasse bem claro, né, para vocês o quanto é importante a proteção para quem trabalha nessa área, os dentistas, os radiologistas, o quanto é importante a proteção tanto do profissional e quanto do paciente para evitar qualquer tipo de risco determinístico ou estocástico para você e para o seu paciente. Eu me chamo Débora e vou falar para vocês sobre EPIs na radioproteção, que são os equipamentos de proteção individuais. Inicio falando sobre o mais utilizado, que é o avental plumbífero. Esses aventais são fabricados, confeccionados com materiais à base de chumbo. O chumbo ele é capaz de absorver grande parte da radiação e, dessa forma, proteger os órgãos que estão localizados no tronco do paciente, como coração, pulmões, intestino, estômago, fígado. O próximo EPI é o protetor de tireoide. Geralmente, ele vem acoplado ao avental plumbífero e aí ele é colocado ao redor do pescoço, protegendo assim a nossa glândula tireoide. O próximo EPI são os óculos plumbíferos. Esses óculos, eles são confeccionados com lentes especiais que são capazes de filtrar grande parte da radiação ionizante e, dessa forma, conferir proteção aos nossos olhos. Temos também as luvas plumbíferas, que são confeccionadas também com materiais que são capazes de absorver grande parte da radiação, protegendo assim as nossas mãos. Tanto quem realiza o exame quanto o paciente podem se beneficiar com o uso desses protetores, que devem ser utilizados de maneira correta e, uma vez utilizados simultaneamente, eles aumentam a proteção tanto do paciente quanto do profissional que realiza o procedimento. Olá, meu nome é Isadora e agora eu vou falar um pouco das técnicas de proteção contra a radiação e um pouco das medidas que são adotadas. Bom, essas medidas são adotadas para reduzir a exposição dos raios ionizantes, garantindo ali a segurança dos pacientes, dos profissionais de saúde que estão ali atuando e de todas as pessoas presentes no ambiente radiológico. Essas técnicas elas são fundamentais porque, embora a radiação seja muito importante para o diagnóstico, para o tratamento de diversas doenças, a exposição em excesso pode causar efeitos prejudiciais ao organismo. E com isso, a radioproteção são baseadas, né, em três principais princípios, que são o tempo, a distância e a blindagem. Bom, primeiro,
o controle do tempo, né, de exposição, que significa que pode utilizar menor quantidade de radiação possível para realizar um exame de qualidade, quanto menor tempo de exposição. Então, menor será a dose de radiação recebida pelo paciente e pelos profissionais que estão ali atuando também. O segundo princípio é o aumento da distância da fonte emissora de radiação. A intensidade da radiação, que diminui conforme aumenta a distância ali da fonte. Por isso que durante a realização dos exames, os profissionais permanecem em áreas protegidas ou atrás de barreiras de segurança, que reduz significativamente a exposição. O terceiro princípio é a blindagem, que consiste no uso de barreiras capazes de absorver a radiação e entre elas estão, né, os aventais, os protetores de tireoide, os óculos, as luvas de proteção e as paredes revestidas com chumbo presentes na sala de radiologia, né? Então, esses equipamentos ajudam a proteger os organismos mais sensíveis do corpo e evitam uma exposição desnecessária. Então, além dessas técnicas, é essencial que os equipamentos sejam revisados sempre, calibrados regularmente e que os profissionais sejam treinados para seguir corretamente, né, as normas da radioproteção. Então, todas essas medidas seguem o princípio do ALARA, que significa que manter a exposição da radiação tão baixa, né, o mais baixa possível, na verdade, sem comprometer a qualidade do exame. Então, dessa forma, a aplicação correta das técnicas de proteção contra a radiação permite realizar exames com segurança. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar um pouquinho sobre monitoramento e controle de dose, que são dois fatores extremamente importantes para a radioproteção. Esses fatores, eles são importantes porque são eles que são capazes de avaliar a quantidade de radiação que o profissional e o paciente irão receber em determinado procedimento. Esse monitoramento ele é feito a partir de dosímetros individuais, que são pequenos dispositivos capazes de detectar a quantidade de radiação que o profissional está recebendo. E esses dosímetros eles são avaliados periodicamente, que é para poder ver justamente a quantidade ali que o profissional recebeu e se expôs à radiação em determinado período. Já o controle de dose, ele é uma junção de diversos fatores, como o tempo de exposição, posicionamento do paciente, avaliação e manutenção periódica de cada instrumento e cada material que vai ser utilizado. Embora na odontologia existem alguns procedimentos que são dados como pouca radiação, que produzem pouca radiação em vista de outros tipos de radiação que existem em outros procedimentos, é um fator de extrema importância conseguir controlar a quantidade mesmo de radiação para não colocar em risco a vida tanto do paciente quanto do profissional. Então, o monitoramento e controle de dose, ele existe justamente para isso. Ele existe para poder maneirar e monitorar a quantidade que vai ser recebida tanto pelo paciente que está sendo submetido ao procedimento, quanto ao profissional, que querendo ou não também está se submetendo àquilo. E por isso, ele é um fator de extrema importância. Tanto o monitoramento quanto o controle, eles caminham juntos, porque são eles que são capazes de amenizar e de apaziguar para garantir a segurança e o bem-estar do profissional e do paciente. Falando agora sobre a radioproteção na odontologia, que é o conjunto de medidas utilizados para reduzir a exposição à radiação durante os exames radiográficos. Os exames de imagem são muito importantes para o diagnóstico e o planejamento de tratamento odontológico. Porém, eles devem ser solicitados apenas quando realmente necessários. A indicação correta dos exames evita exposição desnecessária e garante que o paciente receba somente a quantidade de radiação indispensável para o diagnóstico. Outro aspecto importante é o uso de colimação e dos sensores digitais. A colimação reduz a área atingida pelo feixe do raio-x, diminuindo a exposição do paciente. Já os sensores digitais necessitam de doses menores da radiação quando comparados aos filmes convencionais, além de produzirem imagens de forma mais rápida e eficiente. Também é fundamental garantir a proteção do paciente e da equipe odontológica. Para isso, nós utilizamos equipamentos de proteção como avental de chumbo e o protetor de tireoide, além do posicionamento adequado do profissional durante a realização do exame. Os aparelhos de raio-x também devem passar por manutenção periódica para assegurar seu funcionamento correto.
Por fim, as boas práticas clínicas são essenciais para a redução da dose de radiação. Isso inclui posicionamento correto do paciente, a escolha adequada dos parâmetros do exame e a evitação de repetições desnecessárias. Tudo isso segue o princípio ALARA, que significa utilizar a menor dose de radiação possível sem comprometer a qualidade da imagem. Dessa forma, a radioproteção contribui para a prática odontológica mais segura, protegendo tanto os pacientes quanto os profissionais e garantindo um atendimento de qualidade.